Nasci 2 minutos antes dela, mas levei 74 anos para provar que existo. Meu nome é Odete. Tenho 74 anos e moro aqui em Goiânia. Passei a vida toda costurando, criando minha filha sozinha, vendendo quentinha de porta em porta para pagar aluguel. E quando finalmente consegui juntar R$ 180 mil de indenização trabalhista, depois de brigar 5 anos na justiça, descobri que minha própria irmã gêmea tinha usado minha identidade para me roubar. Ela roubou meu nome, meu CPF, minha assinatura, abriu empresa fantasma no meu nome e desviou R$ 95 mil de herança da nossa mãe, que era só minha. Tudo isso com a ajuda do filho dela, meu sobrinho Valdir, que é contador e devia dinheiro para mim. Mas o que ela não sabia é que eu tinha guardado um documento, um papel velho, amarelado, que provava uma coisa que ninguém nunca quis acreditar. Eu nasci primeiro. Eu sou a primogênita. E ela foi registrada errada. Quando descobri o que ela tinha feito, fiquei 11 dias trancada dentro de casa, chorando, tremendo, sem conseguir comer, achando que eu era louca, achando que eu não valia nada. Mas aí minha vizinha me disse uma coisa que mudou tudo. Gêmea que não vê sua luz não merece seu reflexo. Foi ali que minha vingança silenciosa começou. Mas antes de contar o que eu fiz, deixa eu voltar um pouco e explicar como tudo começou. Porque vocês precisam entender quem é a Odete, quem é a Odila e por que uma irmã gêmea é capaz de destruir a outra. Antes de continuar, se você gosta de histórias de vingança e superação, se inscreve no canal e conta aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. A gente ama saber até onde nossas histórias chegam. E pode ter certeza, essa aqui vai te deixar de boca aberta. Agora deixa eu te contar quem eu sou. Eu nasci em 1951, num dia quente de fevereiro, aqui em Goiânia mesmo. Minha mãe teve parto em casa, com parteira. Naquela época não tinha ultrassom, não tinha nada disso que tem hoje. Então, quando eu nasci, todo mundo levou um susto, porque 2 minutos depois nasceu minha irmã. Gêmeas, idênticas. Minha mãe ficou tão assustada que nem conseguiu amamentar direito nos primeiros dias. Ela não esperava 2. Não tinha roupa para 2. Não tinha berço para 2. E meu pai, que trabalhava de pedreiro, ficou desesperado pensando em como ia sustentar 2 bocas a mais. A parteira que fez o parto, dona Raimunda, era quem tinha que registrar a gente. Ela anotou os nomes num caderninho velho, Odete e Odila. Eu nasci primeiro, 2 minutos antes. Mas na hora de ir no cartório, semanas depois, meu pai foi sozinho e aconteceu uma confusão. Eles inverteram a ordem. Colocaram a Odila como primogênita e eu fiquei como a segunda. Isso pode parecer bobagem, mas para minha irmã nunca foi. Ela cresceu ouvindo que era a mais velha, que era a primeira, que era a mais importante. E eu cresci ouvindo que eu era a sombra dela, que eu tinha nascido sobrando, que eu era a cópia. A gente morava num bairro simples, perto do setor Campinas. Casa de 3 cômodos, quintal de terra batida, galinheiro no fundo. Minha mãe lavava roupa para fora. Meu pai trabalhava sol a sol. E eu e a Odila crescemos dividindo tudo. Roupa, prato, cama, brinquedo. Mas mesmo sendo gêmeas, a gente sempre foi diferente. Eu era quieta, observadora. Gostava de ficar no canto costurando boneca de pano, ajudando minha mãe a remendar roupa. Eu tinha jeito para coisa, linha, agulha, tesoura. Tudo isso na minha mão virava mágica. Desde os 10 anos eu já fazia barra de calça para os vizinhos e ganhava uns trocados. A Odila era o contrário. Ela era falante, respondona, sempre querendo aparecer, sempre querendo ser o centro das atenções. Se eu fazia uma coisa boa, ela fazia igual só para não ficar para trás. Se eu ganhava um elogio, ela ficava com raiva. Quando a gente tinha uns 15 anos, começou a aparecer uma diferença física. Eu não tinha nenhuma marca no rosto, mas a Odila tinha uma cicatriz pequena no lábio superior. Ela caiu de bicicleta quando era criança e ficou com aquele risquinho fino bem no meio da boca. Parecia uma marquinha de nascença, mas não era. E isso começou a incomodar ela, porque as pessoas começaram a perceber que a gente não era tão idêntica assim.
E sempre que alguém perguntava qual das duas é a Odete, bastava olhar para a boca. Quem não tinha cicatriz era eu. E isso, para o ciúme dela, foi ficando cada vez pior. Eu casei cedo, com 19 anos, com um rapaz bom, trabalhador, que conheci na igreja. Ele se chamava Reinaldo. A gente casou na igreja do Rosário, teve festa simples no quintal de casa e fomos morar num quartinho alugado perto da rodoviária. Não era muito, mas era nosso. Tive minha filha com 22 anos. Uma menina linda, gordinha, de olho claro. Dei o nome de Cleide, meu mundo inteiro. Reinaldo trabalhava de motorista de ônibus e eu costurava em casa para ajudar nas contas. A gente era pobre, mas era feliz. A Odila também casou, 1 ano depois de mim, com um homem chamado Geraldo que trabalhava de açougueiro. Tiveram um filho só, o Valdir. Desde pequeno ele foi diferente, esperto demais, quieto demais. Do tipo que fica ouvindo conversa de adulto e guardando tudo. Os anos foram passando. Reinaldo morreu quando a Cleide tinha só 9 anos. Infarto fulminante no volante do ônibus. Eu fiquei viúva, sem pensão, sem nada. E foi aí que eu precisei me virar. Comecei a vender quentinha. Acordava 4 da manhã, fazia arroz, feijão, farofa, bife. Botava tudo em marmitex e saía de bicicleta entregando para os pedreiros das obras. R$ 10 cada marmita. Eu vendia 20, 30 por dia. Era cansativo, mas dava para pagar aluguel, luz, água e criar minha filha. E eu costurava também. De noite, depois que a Cleide dormia, eu pegava encomenda. Vestido de festa, roupa de batizado, concerto de calça. Tudo que aparecia eu fazia. Minha filha cresceu vendo eu ralar. Vendo eu chorar escondida. Vendo eu levantar de madrugada com dor nas costas e mesmo assim ir trabalhar. Mas ela cresceu também vendo eu de cabeça erguida, sem pedir nada para ninguém, sem me humilhar. A Odila, nessa época, já tinha uma vida melhor. O marido dela era dono de um açougue pequeno. Eles compraram uma casa no setor oeste. Nada muito chique, mas era deles. E ela sempre fez questão de esfregar isso na minha cara. Quando a gente se encontrava na casa da nossa mãe, ela olhava para mim com pena. Aquele tipo de pena falsa, sabe? Que vem acompanhada de um sorriso de canto de boca. Ai, Odete, você trabalha tanto, coitada. Deve ser difícil criar a menina sozinha. Mas o jeito que ela falava não era para me ajudar. Era para me diminuir. Eu nunca respondi, nunca briguei. Só abaixava a cabeça e ficava quieta, porque eu achava que ela era melhor que eu, que ela tinha nascido com sorte e eu não. Mas o tempo foi passando. Minha filha cresceu, estudou, se formou em pedagogia, casou com um rapaz bom, me deu 2 netos lindos. E eu continuei costurando, vendendo quentinha, pagando minhas contas. Até que em 2019, depois de trabalhar 42 anos registrada numa fábrica de uniformes, eu consegui me aposentar. E mais do que isso, eu entrei na justiça porque a empresa nunca tinha pago direito minhas horas extras. Briguei 5 anos. E em 2023, ganhei. R$ 180 mil de indenização. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Guardei tudo no banco. Não contei para quase ninguém. Só para minha filha. Porque eu sabia que dinheiro traz olho gordo, traz inveja, traz falsidade. E eu estava certa. Porque foi justamente nessa época que minha irmã começou a me visitar mais, a me ligar, a perguntar como eu estava. E eu, inocente, achei que ela finalmente tinha amadurecido, que ela finalmente tinha percebido que a gente era irmã, gêmeas, sangue do mesmo sangue. Mas o que eu não sabia é que ela já estava armando. A Odila sempre foi assim, desde criança. Ela não suportava me ver bem, não suportava me ver feliz. E pior, ela não suportava a ideia de que eu, a segunda, a cópia, pudesse ter alguma coisa que ela não tinha. Quando a gente era adolescente, se um rapaz olhava para mim na rua, ela dava um jeito de aparecer na frente. Se eu ganhava um elogio, ela fazia cara feia o dia inteiro. Se eu comprava uma blusa nova, ela comprava igual na semana seguinte. Só que de cor diferente, só para mostrar que ela também podia. Mas o pior de tudo era o jeito que ela olhava para mim. Aquele olhar de lado. Aquele olhar que parecia dizer: você não devia estar aqui.
como se eu tivesse roubado o lugar dela, como se eu tivesse nascido para atrapalhar a vida dela. E sabe o que é mais doloroso? É que ela nunca foi má de forma escancarada. Ela era sutil, venenosa. Ela te elogiava, mas com veneno no tom. Te ajudava, mas depois cobrava na frente dos outros. Te abraçava, mas apertava forte demais, como se quisesse sufocar. Depois que eu ganhei a indenização, ela começou a aparecer mais, muito mais. Ligava toda semana. Oi, Odete, como você está? Tá tudo bem? A Cleide tá bem? Os netos? Ai, que saudade de você, viu? Aquela voz mansa, doce, mas que eu já conhecia. Aquela voz de cobra antes do bote. Ela começou a me convidar para almoçar na casa dela, coisa que ela nunca tinha feito. Em 20 anos, acho que eu não almocei na casa da Odila nem 5 vezes. Mas, de repente, ela queria me ver toda semana. E eu, boba, achando que era carinho, achando que a idade tinha amolecido o coração dela, achando que a gente finalmente ia ser irmãs de verdade, a casa dela fica no setor oeste, perto do colégio estadual. É uma casa simples de portão verde, com 2 árvores de manga na frente. Quando eu chegava, ela sempre abria a porta com um sorriso enorme. Entra, entra, mana! Que bom te ver! E me puxava para dentro como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Mas bastava eu sentar na mesa que o veneno começava. Nossa, Odete, você emagreceu, né? Tá comendo direito? Porque na nossa idade a gente tem que se cuidar, viu? Senão vira pele e osso. Ela falava isso enquanto enchia meu prato até a borda, como se eu fosse uma coitada que não sabia se alimentar. Ou então, ai, que pena que a Cleide não veio. Eu queria tanto ver ela. Ela deve estar tão ocupada, né? Trabalhando tanto, coitada. Puxou a você. E ria. Aquela risada falsa, aguda, que me dava arrepio. O filho dela, o Valdir, sempre estava lá também, sentado na ponta da mesa, quieto, mexendo no celular. Ele tinha 48 anos, era contador, trabalhava num escritório pequeno perto da Praça do Bandeirante. Era casado, mas vivia sozinho. A mulher tinha ido embora fazia anos, e ele nunca mais tinha se juntado com ninguém. O Valdir sempre foi estranho, desde pequeno. Ele não brincava com outras crianças, não ria, não chorava. Só ficava olhando, observando, guardando tudo. E ele olhava para mim de um jeito que me deixava desconfortável, como se ele soubesse alguma coisa que eu não sabia, como se ele estivesse medindo, calculando, planejando. Eu devia para o Valdir 12 mil reais. Tinha pegado emprestado em 2020, quando a Cleide precisou fazer uma cirurgia e o plano de saúde não cobriu tudo. Ele me emprestou sem cobrar juros, e eu fui pagando aos poucos. Faltava ainda uns 4 mil reais. Mas depois que eu ganhei a indenização, ele começou a me cobrar diferente. Não com palavras, mas com olhares, com silêncios. Toda vez que eu estava na casa da Odila, ele olhava para mim e suspirava, como se eu fosse uma devedora sem vergonha, como se eu tivesse esquecido. E minha irmã percebia e adorava. Ai, Valdir, não fica assim, filho. A Odete vai pagar, fica tranquilo. Ela sempre foi de palavra, né, mana? E olhava para mim com aquele sorriso que dizia: você me deve. Você sempre vai me dever. Mas o pior ainda estava por vir. Um dia, em fevereiro de 2024, a Odila me ligou chorando desesperada. Odete, pelo amor de Deus, você precisa vir aqui. Aconteceu uma coisa horrível. Horrível! Eu larguei tudo e fui correndo. Quando cheguei, ela estava na sala, sentada no sofá com a mão no peito, ofegante. O Valdir estava do lado, sério, de braços cruzados. O que foi, Odila? O que aconteceu? Eu perguntei, apavorada. Ela respirou fundo, limpou as lágrimas e disse: a herança da mãe. Eu descobri que tem uma parte que não foi dividida direito. Tem 95 mil reais parados na conta dela. E metade é sua. Eu gelei. Nossa mãe tinha morrido em 2018. Tinha deixado uma casinha velha no setor Campinas, que a gente vendeu e dividiu meio a meio. Eu fiquei com minha parte. Ela ficou com a dela. Pensei que estava tudo resolvido. Como assim, Odila? A gente já dividiu tudo. Ela balançou a cabeça. Não, mana. Tinha uma conta que a mãe não contou pra gente. Uma poupança antiga. O Valdir descobriu agora
mexendo nos papéis dela. E metade é sua. 47.500. Eu não sabia se ria ou chorava. 47 mil reais. Era quase metade do que eu tinha ganhado na indenização. Era uma fortuna. Mas como é que a gente faz para resgatar isso? Eu perguntei. O Valdir se aproximou. Pegou uma pasta na mesa. Tirou uns papéis de dentro. Tia, é simples. A gente precisa abrir uma empresa no nome das duas. Temporária. Só para transferir o dinheiro. Porque a conta da avó tá bloqueada. Aí a gente põe o dinheiro na empresa, divide e fecha. É rápido. Coisa de 2 meses. Eu olhei para os papéis. Não entendia nada. Tinha um monte de carimbo, assinatura, números. E eu preciso assinar o quê? Perguntei. Só aqui. E aqui? Ele apontou. É só para formalizar. Depois a gente faz a transferência e pronto. Eu olhei para a Odila. Ela sorriu. Aquele sorriso que eu achava que era de irmã. Assina, mana. Confia. A gente é sangue do mesmo sangue. E eu assinei. Assinei sem ler. Assinei porque confiava. Assinei porque achei que finalmente eu tinha uma irmã. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Depois que eu assinei aqueles papéis, fiquei tranquila. Achei que era só questão de tempo para eu receber minha parte da herança. 47.500 reais. Era muito dinheiro. Dava para eu ajudar minha filha, dar uma entrada num apartamento para os meus netos, viajar um pouquinho. Eu nunca tinha viajado na vida. Nunca tinha ido para a praia. E sonhava em conhecer o mar. Passou 1 mês, eu ligava para Odila toda semana. E aí, mana, já saiu o dinheiro? E ela sempre respondia a mesma coisa. Calma, Odete, essas coisas demoram. Tem burocracia, tem que esperar o banco liberar. Passou 2 meses. 3. Eu comecei a ficar nervosa. Mas toda vez que eu perguntava, ela ficava irritada. Odete, pelo amor de Deus, para de me cobrar. Eu também estou esperando. Você acha que eu não quero receber? O Valdir está correndo atrás, fica tranquila. E eu ficava quieta, porque eu não queria parecer desconfiada. Não queria parecer que eu duvidava dela. Afinal, ela era minha irmã, minha gêmea. A gente tinha vindo do mesmo ventre. Como é que eu ia duvidar dela? Mas aí chegou março de 2024. Eu estava em casa costurando uma toalha de mesa para uma vizinha quando o carteiro tocou a campainha. Ele me entregou uma carta registrada, do Banco do Brasil. Eu abri com a mão tremendo. E quando eu li, meu mundo desabou. Era uma notificação, dizendo que uma empresa no meu nome, Odete Silva Confecções Ltda, estava com dívidas acumuladas no valor de 32 mil reais. E que se eu não pagasse em 30 dias, meu CPF ia ser bloqueado e meus bens penhorados. Eu li de novo, e de novo, e de novo. Empresa no meu nome. Eu nunca tinha aberto empresa nenhuma. Eu nem sabia como abrir a empresa. Eu era costureira aposentada. Eu vendia quentinha de bicicleta. Como é que eu ia ter uma empresa? Sentei no chão da sala. A carta caiu da minha mão e eu comecei a chorar. Aquele choro que vem de dentro, que dói, que sufoca. Liguei para Cleide desesperada. Filha, eu não sei o que fazer. Chegou uma carta aqui dizendo que eu devo 32 mil reais, mas eu não devo nada. Eu não fiz nada. Ela veio correndo, pegou a carta, leu com cuidado e ficou branca. Mãe, isso aqui é fraude. Alguém usou seu nome para abrir uma empresa falsa. Mas quem? Quem ia fazer isso comigo? Ela respirou fundo e olhou para mim com aquele olhar sério, de adulto que sabe das coisas. Mãe, quem teve acesso aos seus documentos recentemente? Eu pensei. E então veio a imagem da Odila, sorrindo, me pedindo para assinar aqueles papéis. Não, não pode ser. Eu disse, balançando a cabeça. Não pode ser a Odila, ela é minha irmã. Ela não ia fazer isso comigo. Mãe, a senhora precisa ir no banco amanhã e descobrir o que está acontecendo. No dia seguinte, fui no Banco do Brasil da Avenida Goiás. Levei a carta, levei meus documentos e pedi para falar com o gerente. O moço me atendeu com educação, pegou meus dados, digitou no computador e então franziu a testa. A senhora abriu uma empresa em janeiro deste ano, Odete Silva Confecções Ltda, e fez uma movimentação de 95 mil reais. Eu tremi. 95 mil? Sim.
entrou na conta da empresa e foi transferido para outra conta 2 dias depois. E depois disso, a empresa não pagou os impostos. Por isso a dívida. Mas eu não abri empresa nenhuma. Alguém usou meu nome. Ele olhou para mim com pena. A senhora vai precisar fazer um boletim de ocorrência e entrar em contato com o contador que registrou a empresa. Olha aqui o nome dele. Ele virou a tela do computador para mim. E lá estava. Valdir Ferreira da Silva. Contador, responsável técnico, meu sobrinho. Eu não consegui falar mais nada. Saí do banco caminhando devagar, como se tivesse levado uma pancada na cabeça. Sentei num banco da praça. Fiquei ali, olhando para o nada, tentando entender. Meu sobrinho tinha usado meu nome. Minha irmã tinha me feito assinar aqueles papéis. E eles tinham roubado R$95 mil, da herança da minha mãe, que era minha. Aquela herança existia mesmo, mas eles nunca iam dividir comigo. Eles usaram meu nome para tirar o dinheiro, e agora as dívidas eram minhas. Eu voltei para casa, tranquei a porta, fechei as cortinas e chorei. Chorei por 3 dias seguidos, sem comer, sem dormir direito, só chorando. Cleide tentava me consolar. Mãe, a gente vai resolver. A gente vai provar que foi fraude. A gente vai atrás deles. Mas eu não conseguia nem responder. Eu só balançava a cabeça. Porque o que doía não era o dinheiro. Era a traição. Era saber que minha própria irmã, minha gêmea, tinha me olhado nos olhos, tinha me abraçado, tinha me chamado de mana. E ao mesmo tempo estava me roubando. E pior, ela tinha usado o filho dela, o meu sobrinho. Aquele menino que eu vi crescer, que eu dei presente de aniversário, que eu emprestei dinheiro quando ele precisou. Eles tinham planejado tudo, por meses. Enquanto ela me chamava para almoçar, enquanto ela fingia carinho, enquanto ela me fazia assinar papéis. Eles estavam me roubando. E eu, idiota, tinha acreditado. Fiquei 1 semana sem sair de casa, sem atender telefone, sem abrir a porta. Cleide ficava preocupada, mas eu não tinha forças para nada. Até que um dia, minha vizinha, Dona Marlene, veio me visitar. Ela bateu na porta até eu abrir. Entrou, sentou do meu lado na cama e segurou minha mão. Odete, o que está acontecendo? Você sumiu. Eu contei tudo, chorando, falhando, tentando falar, mas sem conseguir terminar as frases. Ela me ouviu em silêncio. E quando eu terminei, ela disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Odete, gêmea que não vê sua luz não merece seu reflexo. Eu olhei para ela sem entender. Sua irmã nunca te viu como irmã. Ela sempre te viu como concorrente, como alguém que roubou o lugar dela. E gente assim não merece sua dor, não merece seu choro. Você precisa levantar e mostrar para ela que você não é sombra de ninguém. Aquelas palavras entraram na minha alma. E foi ali, naquele momento, que eu decidi. Eu não ia mais chorar. Eu ia reagir. Depois da conversa com Dona Marlene, eu me levantei. Lavei o rosto, penteei o cabelo e fui atrás dos meus direitos. Primeiro, fui na delegacia. Fiz boletim de ocorrência por estelionato e uso indevido de identidade. O delegado me ouviu com atenção, pegou todos os documentos e disse que ia investigar. Depois fui num advogado, um moço jovem recomendado pela Cleide, que trabalhava com casos de fraude. Ele pegou a carta do banco, o boletim de ocorrência e os papéis que eu tinha assinado na casa da Odila. Quando ele leu os papéis, balançou a cabeça. Dona Odete, a senhora assinou uma procuração, deu plenos poderes para o seu sobrinho movimentar conta em seu nome e assinou também a abertura de empresa. Tá tudo aqui. Mas ele disse que era só para formalizar a herança. Eu disse desesperada. Eu sei, e é exatamente assim que eles agem. Fraudadores usam a confiança da família. A senhora foi vítima, mas a gente vai provar isso. A gente vai reverter. Aquilo me deu um fio de esperança. Mas eu sabia que ia ser difícil. Ia demorar. E enquanto isso, a dívida estava no meu nome. E foi justamente nessa época que a Odila começou a escalada dela. Ela descobriu que eu tinha feito boletim de ocorrência. Não sei como. Talvez o Valdir tenha ligações na polícia. Talvez ela tenha seus contatos. Mas ela descobriu. E ela ficou furiosa. Me ligou gritando. Odete, o que você fez?
Você foi na polícia? Você denunciou a gente? Odila, você me roubou. Você usou meu nome. Você abriu empresa falsa. Eu só fui atrás dos meus direitos. Direitos? Que direitos? Você assinou tudo. Você concordou. E agora vem com essa história de que foi roubada. Você tá ficando louca, Odete, tá ficando senil. Aquela palavra me perfurou. Senil. Como se eu fosse uma velha esquecida. Como se eu tivesse inventado tudo. Eu não sou louca, Odila. Eu sei o que você fez. Você não sabe de nada. E vai se arrepender. Vai se arrepender muito. E desligou na minha cara. 2 dias depois, comecei a receber ligações estranhas. Números desconhecidos. Pessoas cobrando dívidas que eu não tinha. A senhora é Odete Silva. A senhora deve 17 mil reais para Casas Bahia. A senhora comprou um carro e não pagou. A senhora tem um empréstimo atrasado. Eu não entendia nada. Até que o advogado me explicou. Meu CPF estava sendo usado em várias fraudes. E provavelmente era o Valdir que estava fazendo isso, para me pressionar, para me fazer desistir da denúncia. Eu troquei de número, mas as ligações continuaram. No número da Cleide, no número da minha vizinha. Eles descobriram todos os meus contatos e começaram a ligar para todo mundo. E pior, começaram a espalhar mentiras. A Odila começou a falar mal de mim para toda a família, para os primos, para os tios, para as amigas da igreja. A Odete está inventando história. Ela está com problema de cabeça, está com Alzheimer, está acusando a gente de roubo, vocês acreditam? Eu só tentei ajudar ela e agora ela vira as costas para mim. As pessoas começaram a me olhar diferente. Na missa, algumas conhecidas desviavam o olhar. Na feira, uma vizinha que sempre me cumprimentava virou a cara. Eu ouvi de longe 2 senhoras cochichando. Tadinha da Odila, né? A irmã dela tá acusando ela de roubo. Que absurdo! Depois de tudo que ela fez pela Odete, eu fingi que não ouvi, mas doeu. Doeu tanto. E a Odila não parou por aí. Ela foi na casa da Cleide, bateu na porta. E quando minha filha abriu, ela começou a chorar. Cleide, pelo amor de Deus, conversa com sua mãe. Ela tá doente. Ela tá acusando a gente de coisas horríveis. Eu só queria ajudar ela. Eu amo sua mãe. Ela é minha irmã, minha gêmea. Como é que ela pode fazer isso comigo? Cleide, firme, olhou para ela e disse: Tia Odila, a senhora roubou minha mãe. Tem provas, tem documentos, e a senhora vai pagar. Odila parou de chorar na hora. O rosto dela mudou. Ficou frio, duro. E ela disse baixinho, mas com veneno: Sua mãe sempre foi uma coitada. E você puxou a ela. Vocês duas não valem nada. E vão ver o que eu sou capaz de fazer. E foi embora. Depois disso, as coisas ficaram ainda piores. O Valdir começou a me ligar, não para gritar, mas para ameaçar, com aquela voz mansa, fria, calculada. Tia, a senhora precisa retirar a denúncia. Se não retirar, as coisas vão ficar feias. A senhora tem conta no banco, tem aposentadoria, tem netos. A senhora não quer que aconteça nada com eles, né? Eu tremia toda vez que ele ligava. E não atendia mais. Até que um dia, em abril, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, de um número que eu não conhecia. A mensagem dizia: Velha metida, você vai pagar por isso. A gente sabe onde você mora. Fiquei apavorada. Mostrei para Cleide. Ela disse para eu ir na delegacia de novo e registrar as ameaças. E eu fui. Mas eu sentia que eles estavam em todo lugar. Que eles estavam me vigiando. Que eles sabiam cada passo meu. Eu parei de sair de casa sozinha. Parei de ir na feira. Parei de ir na igreja. Porque eu tinha medo. Medo de encontrar ela. Medo de ouvir mais mentiras. Medo de ser humilhada de novo. E então veio o pior dia da minha vida. Era um sábado de maio. Eu precisava ir na farmácia buscar meu remédio de pressão. A farmácia São Lucas, no centro, pertinho da Praça Cívica. Eu sempre comprava lá. Fazia anos que eu era cliente. Eu entrei na farmácia, peguei a senha e esperei minha vez. Tinha umas 6 pessoas na fila. Tudo gente conhecida do bairro. Dona Neuza, seu Joaquim, a moça da padaria, o rapaz da banca de jornal. Quando chegou minha vez, fui no balcão. A atendente me cumprimentou com educação. Boa tarde, dona Odete. O que a senhora precisa?
E foi nesse momento que eu ouvi a voz dela atrás de mim. Olha só quem está aqui. A Santa Odete. Eu gelei. Virei devagar. E lá estava ela. Odila, com aquele sorriso de lado. Aquela cicatriz no lábio parecendo ainda mais marcada. Os olhos brilhando de raiva. Odila, eu não quero briga. Eu disse baixinho. Briga? Quem falou em briga? Eu só vim falar a verdade. Ela deu um passo na minha direção. E começou a falar alto. Bem alto. Para todo mundo ouvir. Essa mulher aqui, que está fazendo cara de coitada, está me acusando de roubo. Eu que sou irmã dela, gêmea, que sempre ajudei ela, que sempre estive do lado dela. E agora ela inventa que eu roubei ela, que eu abri empresa falsa, que eu desviei dinheiro. As pessoas na farmácia pararam. Todo mundo olhando. Odila, para! Você sabe que é verdade, eu disse com a voz tremendo. Verdade? A verdade é que você está com problema de cabeça. Você está ficando velha, Odete, está ficando gagá. E está inventando coisa. Eu senti as lágrimas vindo, mas segurei. Eu tenho provas, tenho os documentos. Você abriu empresa no meu nome. Você roubou a herança da nossa mãe. Ela riu. Alto. Aquela risada falsa, cruel. E então disse a coisa mais dolorosa que alguém já me disse na vida. Odete, você nunca teve nada. Você sempre foi a sombra. Você nasceu no meu lugar. Você não devia nem existir. E sabe o que é pior? Até sua filha devia ser minha, porque tudo que você tem, você roubou de mim. Silêncio total na farmácia. Eu não consegui segurar. As lágrimas desceram e eu saí correndo. Saí sem pegar o remédio, sem olhar para trás. Só correndo, chorando, tropeçando na calçada. Quando cheguei em casa, tranquei a porta e desabei. Quando cheguei em casa naquele sábado, eu não sabia mais quem eu era. Tranquei a porta, fechei todas as janelas, apaguei as luzes e fiquei ali, sentada no chão da sala, encostada na parede, chorando. Chorando tanto que meu peito doía, que minha garganta ardia, que meus olhos incharam de tanto lacrimejar. As palavras da Odila não saíam da minha cabeça. Você nasceu no meu lugar. Você não devia nem existir. Como é que uma irmã diz isso para outra? Como é que alguém que veio do mesmo ventre, que dividiu o mesmo útero, que nasceu 2 minutos depois de mim, como é que ela consegue olhar nos meus olhos e dizer que eu não devia existir? Eu fiquei ali por horas, sem mexer, sem pensar direito, só repetindo aquelas palavras na cabeça, como se elas estivessem gravadas a ferro quente na minha mente. A Cleide ligou. Ligou várias vezes. Eu não atendi. Ela mandou mensagem. Mãe, você tá bem? Me responde, por favor. Eu não respondi, porque eu não estava bem. Eu estava despedaçada. Não era só a humilhação pública. Não era só o fato de ela ter gritado aquilo na frente de 6 pessoas na farmácia. Não era só a vergonha de ter saído correndo, chorando, parecendo uma louca. Era o peso daquelas palavras. Era saber que ela realmente achava isso, que ela sempre achou. Que durante 74 anos, toda vez que ela me olhava, ela via alguém que não devia estar ali, que tinha roubado o lugar dela, que tinha nascido sobrando. E o pior, ela tinha dito que até minha filha devia ser dela. Minha filha, a Cleide, meu mundo inteiro, a menina que eu criei sozinha, que eu alimentei com o quentinha que eu mesma fazia, que eu vesti com roupa que eu mesma costurei, que eu embalei para dormir cantando baixinho, com a voz cansada de tanto trabalhar. E a Odila tinha dito que ela devia ser dela, como se eu não merecesse ter sido mãe, como se eu não merecesse ter tido nada de bom na vida. Eu passei a noite acordada, deitada na cama, olhando para o teto, sentindo um vazio tão grande que parecia que eu tinha um buraco no peito. E aí veio o domingo. Domingo de manhã, eu sempre ia na missa das 8, na igreja Nossa Senhora do Rosário. Fazia parte da minha rotina há mais de 50 anos, mas naquele domingo eu não fui. Fiquei em casa, de cortina fechada, de telefone desligado. Cleide veio me visitar de tarde. Tocou a campainha por 10 minutos até eu abrir. Quando abri, ela se assustou. Mãe, o que aconteceu com a senhora? A senhora tá bem? Eu não respondi. Só deixei ela entrar. Sentei no sofá e fiquei olhando para o nada.
Mãe, me fala, o que aconteceu? E então eu contei. Contei sobre a farmácia, sobre as palavras da Odila, sobre a humilhação, sobre tudo. Cleide chorou junto comigo, abraçou eu e disse que ia dar um jeito, que ia conversar com o advogado, que ia acelerar o processo, que eles iam pagar, mas eu não ligava mais para processo. Não ligava mais para dinheiro, não ligava mais para nada. Eu só queria sumir. Passei segunda-feira em casa. Terça também. Quarta, quinta, sexta. Eu não saía. Não cozinhava, não comia direito. Tomava só café com bolacha. E passava o dia sentada na cadeira da varanda olhando para o quintal. Dona Marlene vinha me ver todo dia. Trazia comida. Sentava do meu lado. Tentava conversar. Mas eu mal respondia. Odete, você precisa reagir. Você não pode deixar ela te destruir assim. Mas eu já estava destruída. Eu olhava no espelho e não me reconhecia mais. Meu rosto estava magro. Minhas olheiras estavam fundas. Meu cabelo estava despenteado. Eu parecia uma mulher sem alma. E foi aí que começaram os pesadelos. Toda noite eu sonhava com a Odila. Sonhava que ela estava no meu quarto, parada na porta, olhando para mim com aquele sorriso de lado e dizendo: "Você não devia existir. Você não devia existir." Eu acordava suada, com o coração disparado, e ficava horas sentada na cama, tremendo, com medo de dormir de novo. Cleide ficou tão preocupada que quis me levar no médico. "Mãe, a senhora precisa de ajuda. A senhora não está bem." Mas eu recusei, porque eu não queria tomar remédio. Não queria tomar calmante. Não queria dormir e esquecer. Eu queria sentir aquela dor, porque de alguma forma, aquela dor era a prova de que eu ainda existia, de que eu ainda era alguém. Passou uma semana, depois 2. Eu continuava trancada, continuava sem sair. As contas foram acumulando. As roupas para costurar foram acumulando. Mas eu não tinha forças para nada. Até que numa quinta-feira de tarde, eu estava sentada na varanda quando ouvi o portão abrir. Era o Valdir. Ele entrou no quintal com aquela cara séria, inexpressiva. Subiu os 3 degraus da varanda e ficou parado na minha frente. "Tia, a gente precisa conversar." Eu olhei para ele e não senti medo, não senti raiva, não senti nada. Só um vazio. "Fala." Ele sentou na cadeira do lado, respirou fundo e disse: "A senhora precisa retirar a denúncia. Minha mãe está passando mal, está com pressão alta. Está indo no médico todo dia por causa dessa confusão que a senhora criou." Eu ri. Um riso seco, amargo. "Confusão que eu criei?" "É. A senhora assinou os papéis. A senhora concordou com tudo. E agora quer culpar a gente? Isso não é certo, tia. Vocês me enganaram, Valdir. Vocês roubaram de mim." Ele balançou a cabeça. "A senhora está velha, tia. Está confundindo as coisas. Minha mãe nunca roubou nada. Ela só tentou ajudar a senhora." "Ajudar? Ela me humilhou na frente de todo mundo. Ela disse que eu não devia existir." Ele deu de ombros. Ela estava nervosa, estava com raiva, mas não foi por mal. Eu olhei para ele e vi que ele não sentia nada. Não sentia remorso, não sentia culpa. Ele era frio, calculista, vazio. "Valdir, sai da minha casa." "Tia, eu vim aqui para tentar resolver isso. A senhora precisa..." "Sai, agora." Ele levantou, ajeitou a camisa e antes de ir embora disse: "A senhora vai se arrepender. Minha mãe não desiste fácil." E foi embora. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei pensando em tudo que tinha acontecido, em tudo que eu tinha perdido, na irmã que eu achava que tinha, no sobrinho que eu achava que era de confiança, no dinheiro que era meu por direito. E então eu lembrei de uma coisa que minha mãe tinha me dado antes de morrer. Eu levantei da cama, fui até o guarda-roupa, abri a gaveta de baixo, remexeu embaixo das roupas velhas, das toalhas, dos lençóis, e lá estava, uma pasta velha, de plástico amarelado, com um elástico prendendo. Eu abri com cuidado, e lá dentro tinha documentos antigos, amarelados, com cheiro de mofo. Tinha a certidão de nascimento original, da parteira, Dona Raimunda, escrita à mão, com a letra tremida dela. E lá estava: primeiro parto, Odete.
nascida às 14h32. Segundo parto, Odila, nascida às 14h34. Eu segurei aquele papel nas mãos e senti algo que eu não sentia há semanas. Raiva. Não raiva explosiva, não raiva que grita, mas raiva fria. Raiva que pensa, raiva que planeja. Porque naquele momento eu entendi uma coisa. A Odila sempre soube que eu nasci primeiro. Ela sempre soube que ela veio depois. E foi exatamente por isso que ela passou a vida inteira tentando me apagar, tentando me fazer sentir que eu não valia nada, tentando me convencer de que eu tinha nascido sobrando. Mas eu não nasci sobrando. Eu nasci primeiro. E ela passou 74 anos com raiva disso. Sentei na cama com aquela certidão na mão. E pela primeira vez em semanas, eu respirei fundo. De verdade. Porque eu tinha acabado de descobrir a minha arma. No dia seguinte, eu acordei diferente. Não acordei feliz. Não acordei bem. Mas acordei com um propósito. Porque eu tinha passado a noite inteira pensando, planejando, entendendo. Tomei banho, me arrumei, penteei o cabelo, passei batom, coloquei a roupa mais bonita que eu tinha e saí de casa pela primeira vez em 11 dias. Fui direto no escritório do advogado, sem ligar antes, sem avisar. Só apareci. Quando ele me viu, se assustou. Dona Odete, a senhora sumiu. Eu tentei ligar várias vezes. Eu sei, desculpa. Eu estava me reorganizando. Sentei na cadeira na frente da mesa dele e coloquei a pasta velha em cima da mesa. Eu preciso que o senhor me ajude com uma coisa. Ele abriu a pasta, pegou a certidão original, leu com atenção e então olhou para mim com os olhos arregalados. Dona Odete, isso aqui muda tudo. Eu sei. Ele respirou fundo, pegou um bloco de papel e começou a fazer anotações. A senhora entende o que isso significa? Essa certidão feita pela parteira tem valor legal e ela prova que a senhora nasceu primeiro, que o registro civil está errado. E dá para corrigir? Dá. A gente entra com um pedido de retificação de registro, com essa certidão como prova. Pode demorar uns meses, mas dá. E se eu corrigir meu registro? Se eu provar que eu sou a primogênita? Isso muda alguma coisa na questão da fraude? Ele pensou por um momento. E então um sorriso apareceu no rosto dele. Um sorriso que eu não tinha visto antes. Um sorriso de quem acabou de ter uma ideia brilhante. Dona Odete, se a senhora corrigir o registro, a senhora vai ter um nome diferente nos documentos. Tecnicamente vai ser outra pessoa. E aí a gente pode alegar que a empresa foi aberta em nome de alguém que não existe mais. Porque a Odete Silva que assinou aqueles papéis não é mais a senhora. Eu senti um arrepio subir pela espinha. Um arrepio bom. Um arrepio de quem acabou de ver a luz no fim do túnel. E a dívida? A dívida fica no CPF antigo, que não é mais o da senhora. A gente transfere tudo e a senhora sai limpa. Eu respirei fundo. Quanto tempo isso leva? 4, 5 meses, talvez 6. Depende do cartório. Depende do juiz. Mas a gente consegue. Então vamos fazer. Ele pegou todos os documentos. Me pediu cópias da minha identidade. CPF, certidão de nascimento atual. E começou a trabalhar. Eu saí do escritório dele com uma sensação estranha no peito. Não era alegria. Não era alívio. Era algo mais frio, mais calculado. Era a sensação de quem está montando um tabuleiro de xadrez e sabe que o checkmate está chegando. Voltei para casa e daquele dia em diante eu mudei. Voltei a sair. Voltei a costurar. Voltei a ir na feira. Voltei a ir na missa. Mas eu estava diferente. Eu não sorria mais do jeito que eu sorria antes. Eu não conversava mais do jeito que eu conversava antes. Eu estava fria, focada, paciente, porque eu sabia que a vingança não é um ato de raiva. Vingança é um ato de inteligência. E eu ia ser inteligente. Durante esses meses, eu não falei com a Odila. Não atendi ligação dela. Não respondi mensagem. Quando eu a via de longe na rua, eu virava o rosto e seguia o meu caminho. Ela achou que eu tinha desistido, que eu tinha me calado, que eu tinha aceitado a derrota. E foi exatamente isso que eu quis que ela pensasse. Enquanto isso,
O advogado estava trabalhando. Todo mês ele me ligava com atualizações. Dona Odete, o pedido foi aceito. Estamos aguardando a análise do juiz. Dona Odete, o juiz pediu mais documentos. A gente já enviou. Dona Odete, saiu a decisão. Foi favorável. E, finalmente, em setembro de 2024, eu recebi a ligação que eu estava esperando. Dona Odete, o novo registro saiu. A senhora agora é oficialmente a primogênita. E o CPF antigo foi cancelado. A senhora tem um CPF novo, uma identidade nova. Tecnicamente, a senhora é outra pessoa. Eu segurei o telefone com força e sorri. Pela primeira vez em meses, eu sorri de verdade. E a empresa? E a dívida? A empresa continua registrada no CPF antigo. E a dívida também. A senhora não tem mais nada a ver com isso. Está limpa. E o dinheiro? Os 95 mil? Estamos entrando com ação de ressarcimento, com base na fraude. E com as provas que temos, é quase certo que a senhora vai ganhar. Vai demorar, mas a gente chega lá. Eu agradeci, desliguei e fiquei ali, sentada na sala, segurando minha nova identidade nas mãos. Eu era outra pessoa, oficialmente, legalmente. E a Odila não fazia ideia, mas eu ainda não tinha terminado. Porque eu não queria só limpar meu nome. Eu queria que ela soubesse. Eu queria que ela sentisse. Eu queria que ela entendesse o que era perder tudo, do mesmo jeito que eu tinha perdido. E foi aí que eu tive a ideia. Fui no cartório de registro civil, o mesmo onde a gente tinha sido registradas quando nasceu. Pedi para falar com a escrevente responsável, uma senhora de uns 60 anos, de óculos grossos e cabelo preso. Mostrei minha nova certidão. Expliquei a situação e perguntei: é possível eu ter acesso ao registro antigo? O registro que foi feito errado? Ela olhou para mim com curiosidade. É possível, sim. Mas por quê? Porque eu quero que minha irmã saiba. Quero que ela veja com os próprios olhos que ela passou a vida inteira achando que era a primeira. E não era. A escrevente sorriu. Um sorriso pequeno, mas compreensivo. Dá para fazer. Mas a senhora vai precisar marcar um horário. E chamar ela, pessoalmente. Perfeito. Saí do cartório e liguei para Odila. Pela primeira vez em meses. Ela atendeu no segundo toque. Surpresa. Odete, é você? Sou eu. Silêncio. O que você quer? Eu quero conversar, pessoalmente. No cartório de registro civil, segunda-feira, 14h. Cartório? Pra quê? Você vai saber quando chegar. Odete, eu não vou. Se você não for, eu vou na sua casa. E vou falar tudo na frente dos seus vizinhos. Você escolhe. Ela respirou fundo e então disse com raiva contida: eu vou. Segunda-feira chegou. Eu me arrumei com calma. Roupa simples, mas bonita. Cabelo penteado, batom vermelho. Eu queria estar impecável. Eu queria que ela visse que eu não era mais aquela mulher destruída da farmácia. Eu era outra. Eu era mais forte. Cheguei no cartório às 2h em ponto. A Odila já estava lá, sentada numa cadeira do lado de fora, de braços cruzados, com aquela cara de irritação. Quando ela me viu, se levantou. O que você quer, Odete? Para de me encher. Eu não respondi. Só entrei no cartório. E ela me seguiu. A escrevente nos chamou. Podem entrar. Entramos numa sala pequena, com uma mesa de madeira e 2 cadeiras. A escrevente sentou de um lado. Eu e a Odila do outro. Bem, a escrevente começou. A senhora Odete me pediu para apresentar os registros de nascimento das senhoras. Então vou mostrar. Ela abriu uma pasta, pegou 2 documentos e colocou um na frente da Odila. Esse aqui é o registro civil, feito há 74 anos. Nele, consta que a senhora Odila nasceu primeiro, às 14h32. E a senhora Odete nasceu depois, às 14h34. A Odila me olhou com um sorrisinho de canto, como quem diz: tá vendo? Eu sempre fui a primeira. Mas então a escrevente pegou o outro documento. Porém, ela continuou: esse aqui é o registro original, feito pela parteira responsável, Dona Raimunda, no dia do parto. E nele consta o contrário. Ela colocou o papel na frente da Odila. E eu vi o rosto dela mudar. Ela leu. Leu de novo. E ficou branca. Isso não pode estar certo. Está certo, a escrevente disse com firmeza.
e foi usado como base para retificar o registro da senhora Odete. Agora, oficialmente, ela é a primogênita e a senhora é a segunda. A Odila olhou para mim com ódio, com desespero, com raiva. Você fez isso de propósito. Eu me inclinei para frente, olhei nos olhos dela e disse, com a voz calma, fria: eu passei 74 anos ouvindo que eu nasci no seu lugar, que eu era a sombra, que eu não devia existir. Mas a verdade, Odila, é que você nasceu no meu lugar. Você foi registrada errada. E você passou a vida inteira com raiva de mim por causa de uma mentira. Ela não respondeu. Só ficou me encarando com a boca entreaberta, tremendo. E sabe o que mais? Eu continuei. Agora eu tenho um CPF novo, um nome novo. Oficialmente, eu sou outra pessoa. E aquela empresa que você abriu no meu nome, aquela dívida de R$ 32.000, não é mais minha. É de alguém que não existe mais. Ela levantou bruscamente. Você não pode fazer isso. Eu já fiz. Isso é fraude. Eu ri. Um riso seco. Fraude foi o que você fez comigo. Eu só corrigi uma injustiça. Ela respirava rápido, ofegante, com as mãos tremendo. E então disse, baixinho, mas com ódio puro: eu vou te destruir. Eu me levantei também. Cheguei bem perto dela e disse: você já tentou e não conseguiu. Agora é minha vez. E saí do cartório. Depois daquele dia no cartório, eu voltei para casa com uma sensação de paz. Não era alegria, não era euforia, era paz. A paz de quem finalmente fechou um ciclo, de quem finalmente disse não. Nos dias seguintes, eu soube que a Odila entrou em desespero. Ela foi em vários advogados tentando reverter a situação, tentando provar que a certidão da parteira era falsa. Mas não era. Tinha o carimbo, tinha a assinatura, tinha tudo. E o pior para ela, a dívida da empresa voltou para o nome dela, porque a empresa tinha sido aberta com documentos falsos. E quando meu CPF foi cancelado, todo o histórico daquela empresa fantasma voltou para quem tinha se beneficiado dela, que era ela e o Valdir. O advogado me ligou um mês depois para me dar a notícia. Dona Odete, a Receita Federal abriu investigação contra sua irmã e seu sobrinho, por fraude fiscal e uso indevido de identidade. Eles vão responder criminalmente. Eu não senti alegria. Eu não senti vingança. Eu só senti alívio. Como se um peso gigante tivesse saído das minhas costas. E o dinheiro? Os R$ 95.000 que ela tinha roubado? O juiz mandou bloquear as contas dela e do Valdir. E determinou que o valor fosse devolvido para mim em parcelas. Ia demorar, mas eu ia receber. Cada centavo. Eu nunca mais falei com a Odila. Nem ela comigo. A gente se tornou duas estranhas. Duas mulheres que um dia dividiram o mesmo útero, mas que agora não dividiam mais nada. As pessoas da família começaram a descobrir a verdade. Aos poucos. E a versão que ela tinha espalhado, de que eu era louca, de que eu estava com Alzheimer, de que eu tinha inventado tudo, começou a cair por terra. Porque a verdade sempre vem à tona. Pode demorar, pode doer, mas ela vem. Eu voltei a viver, voltei a costurar, voltei a fazer minhas quentinhas, voltei a ir na missa aos domingos, voltei a sentar na varanda de tarde para tomar café e olhar para o quintal. Mas eu não voltei a ser a mesma, porque a gente não volta, a gente se transforma. Eu aprendi que sangue não é garantia de lealdade, que ser gêmea não significa ser igual, que às vezes a pessoa que deveria te proteger é justamente aquela que mais te fere. Mas eu também aprendi que eu sou forte, que eu sempre fui, que passar 74 anos sendo chamada de sombra não me tornou invisível. Só me fez aprender a brilhar sozinha. Hoje, quando eu olho no espelho, eu vejo a Odete de verdade. Não a cópia, não a segunda, não a que nasceu sobrando. Eu vejo a primeira, a primogênita, a mulher que criou uma filha sozinha, que trabalhou de sol a sol, que costurou, cozinhou, ralou, chorou, mas que nunca desistiu. E sabe o que é mais bonito? É que eu não preciso mais da aprovação de ninguém, não preciso mais provar nada, porque eu sei quem eu sou, e isso ninguém tira de mim. A Odila perdeu tudo,
o respeito da família, a paz, o dinheiro. E pior que tudo, perdeu a única irmã que ela tinha. Eu não perdi nada, porque eu ganhei algo muito maior. Eu ganhei eu mesma. E hoje, quando eu vejo uma pessoa sendo humilhada, sendo diminuída, sendo tratada como sombra, eu sempre digo: não aceita, não abaixa a cabeça, porque você não é reflexo de ninguém, você é luz própria. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer por ouvir minha história. E quero te dizer uma coisa: não importa quantos anos você tenha, não importa quantas vezes te chamaram de sombra, de cópia, de menos, você não é, você nunca foi. E se alguém tentou te apagar, levanta, se arruma, respira fundo e mostra para essa pessoa que você existe, que você sempre existiu e que você vai continuar existindo, com ou sem a aprovação dela. Porque vingança não é sobre destruir o outro. Vingança é sobre se reconstruir, é sobre provar, primeiro para você mesmo, que você vale, que você importa, que você merece, e eu mereço. Agora, se você gostou dessa história, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. E conta aqui nos comentários. Você já passou por alguma situação parecida? Já teve que se reconstruir depois de uma traição familiar? A gente adora ler suas histórias também. Um beijo no coração de cada um. E lembra, você nasceu para brilhar, não para ser sombra de ninguém.